o Senhor vos faça livres. Mais um amém. Agora, o dia da liberdade, o dia da independência, amém. Que o Senhor vos faça livres, livres na alma, livres no espírito, livres no corpo, livres na família e livres para o ministério em nome de Jesus. Uma independência real e virtude no teu ministério. E através de ti, o Senhor libertará pessoas em nome de Jesus. Eu quero apreciar a vossa vinda hoje, um dia como este. Outras pessoas quereriam relaxar, dormir, ou fazer outra coisa. Ou ter uns programas especiais que não lhes deixaria vir para a nossa reunião regular do desenvolvimento de líderes na terça-feira. Mas Deus te fez permanecer fiel. Serás fiel até o fim em nome de Jesus. E a tua fidelidade não será em vão. O Senhor recompensará a tua fidelidade. Para os nossos ministros que estão aqui hoje, que vêm de Cannes, eu vos aprecio, louvamos ao Senhor, que fizeram que a liderança do desenvolvimento da terça-feira, algo que nelas estão cometidos. Ouro, para que o efeito da vossa vinda será visível, prática, positiva, na vossa vida, na vossa família e ministério e nas vossas igrejas em nome de Jesus. Oro que o Senhor que nos abençoe em conjunto esta noite. Oremos juntos. Pai, te agradecemos hoje, bendizemos o teu nome por nos teres trazido juntos para alguma coisa boa, alguma coisa instrutiva, alguma coisa proveitosa e alguma coisa que nos fará melhores no ministério. Oramos, Senhor, que esta noite abra os olhos do nosso entendimento. Aprofunda o nosso entendimento na obra no ministério do Senhor em nome de Jesus. Damos glórias a Ti, recebemos as bênçãos. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus oramos. Viemos a Mateus capítulo 4. Estou lendo um verso das Escrituras. Este é o verso 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Viemos a Mateus 9. Estou lendo a partir do verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Esta noite estamos a olhar a missão de Cristo e ministério ao mundo. A missão de Cristo e ministério ao mundo. O nosso Senhor Jesus Cristo evangelizou com um propósito. O nosso evangelismo deve ser com um propósito. Cristo sabia que tinha uma missão. Aquela missão era determinava a eternidade antes da fundação do mundo. Aquela missão era com propósito. Aquela missão foi predita e profetizada até antes da formação do homem. E depois, antes da queda do homem, e depois da queda, a proclamação veio que viria o Redentor da humanidade. Guardou a missão, guardou o propósito do ministério na mente. Em todas as suas atividades aqui na terra,
assim que evangelizamos, assim que alcançamos, assim que tocamos vidas, temos que guardar o propósito do ministério e a missão em mente. Ao fazermos a obra de Deus, corremos para cima e para baixo e circulamos todo o globo. Temos que entender que se perdermos o nosso propósito, se perdermos a missão, então o evangelismo torna-se sem significado. Significa que não estamos entendendo o seu propósito, sua meta, sua missão, seguindo os métodos, sem deixar fora a mensagem. Digo, sem assegurar a mensagem, não fazemos nada. Praticar o padrão, sem seguirmos o seu propósito, não alcançamos nada. Trabalhando em passos cheios do Cristo, sem seguindo o mandamento e a vontade de Deus, possuindo a mente de Deus, não alcançamos a meta celestial. Os edificados de Babel tinham uma meta, mas isso não alcançou a meta dos céus. Por causa disso, foram espalhados. Tanto quantos eram unidos, tinham uma força incrível, edificando alguma coisa, fazendo alguma coisa que não era de acordo com o propósito de Deus. Qualquer que seja o sacrifício, qualquer que seja o valor que colocamos na coisa, não iremos alcançar nada. Olha o Acabe, veja o Josafate. Acabe, o homem mau, o homem maligno, o homem pecador. Josafate, um bom homem, o bom rei. E veio e se ajuntaram, estavam unidos. Um bom e mau, quando se unem, queriam levar um propósito. O bom e o mal ajuntado vão para o campo da batalha. Não é a meta de Deus, não é a missão de Cristo, não vão alcançar nada. Os fariseus e os saduceus estavam inseparáveis, unidos sobre uma meta, mas não era a meta celestial. Assim que seguimos no evangelismo, assim que pensamos no evangelismo, assim que dizemos que cometemos a nós mesmos e nos consagramos para o evangelismo, deve haver a semelhança do evangelismo de Cristo. Deve um evangelismo com propósito. O líder cristão, o líder da igreja, deve ter a mente de Cristo. Não somente o método, a fundação da obra de Deus é a mente de Cristo. A natureza de Cristo, o propósito de Cristo, o pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo e o sacrifício pessoal de Cristo e a vontade de Cristo. O seguimento de Cristo para cumprir e alcançar a meta dos céus. Mateus capítulo 1. Estou lendo o verso 21. Mateus 1, verso 21. Aqui diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o propósito fundamental de Cristo, fazendo o evangelismo, alcançando pessoas, tocando muitas vidas e chamando-lhes do sítio onde estavam e de como eram, e lhes chamando ao reino. Veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E se o teu evangelismo não tem esta mente, perdeste o propósito. Olhamos para Lucas, capítulo 19. Estou lendo o verso 10. Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entendes? O propósito de Cristo, o ministério de Cristo, a missão de Cristo, a razão por que veio, a razão por que fez alguma coisa, a razão por que ensinou a Bíblia, a razão por que evangelizou e a razão por que ensinou
indivíduos, ensinou famílias, ensinou comunidades para buscar e salvar o que se havia perdido. Se o teu evangelismo é somente para o crescimento da igreja local e fazer métodos para alcançar pecadores de vir e desamarrar, é a aproximação dos fariseus. Não tem nenhuma meta em salvar o pecador ou fazer que o pecador venha e saia do pecado e vir ao reino de Deus. Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. 1 Timóteo 1, estou lendo o verso 15. 1 Timóteo 1, verso 15. Aqui está o propósito do evangelismo, aqui está a missão de Cristo, aqui está o ministério de Cristo, em 1 Timóteo 1, 13. Digo, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não para fazer pecadores religiosos, não para formar pecadores como tradicionais, não fazer pecadores virem à nossa denominação. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Sempre tinha isso em mente. Alcançamos hoje, saímos para o evangelismo. O que é que fazemos? Estás convidando pessoas para a igreja bíblica que deve ter profunda, chamando pessoas para a nossa igreja local. Vinde à nossa igreja, vinde à nossa igreja. E espero que não é o que temos que sair para fazer. É para lhes falar de Cristo e lhes trazer à missão de Cristo e trazê-los ao ministério de Cristo e fazer com que vejam o perigo do pecado, a destruição em pecado e também se apressarem em sair dos seus pecados, se arrependerem dos seus pecados e terem o reino de Deus estabelecido em seus corações. 1 de Pedro 3, estou lendo o verso 18. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Era o seu propósito, para levar-nos a Deus. Deus é santo, o homem é pecador. E se o homem permanecer pecador, não pode ter comunhão com Deus. E o propósito de Cristo e a missão de Cristo e o ministério de Cristo não é somente sair e trazer pessoas dentro, dar-lhes comida, fazer alguns milagres e ver se saímos, vamos permanecer com ele, mas não lhes trazer a Deus. Não está a lhes reconciliar com Deus, não estão fugindo dos pecados, não estão se convertendo dos seus pecados. O propósito de Cristo não pode se cumprir assim. É para lhes trazer-nos a Deus e mortificados na carne, vivificados pelo Espírito. Olhamos para Hebreus 2, Hebreus, capítulo 2, lemos o verso 10. Hebreus 2, verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. É o propósito. Ultimamente, queria nos fazer sair dos pecados, fora da nossa vergonha, fora da nossa desgraça, fora da nossa degradação, fora da nossa contaminação, vida contaminada, fora do pecado, e nos lavou, e nos perdoou, e nos libertou, e trouxe-nos a glória. Traz-nos a sua graça no fim. Traz-nos a sua unanicidade, ultimamente, quer
passar também a sua graça, tendo uma vida piedosa e eventualmente trazer-nos à glória, para ser e que fosse o capitão da nossa salvação através do seu sofrimento. Então ele guardou a sua missão em mente, guardou a sua missão em mente, sua missão, seu ministério ao mundo. Atos dos Apóstolos, estou lendo capítulo 15, 14, Atos 15, verso 14. Olhem para isto. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios. O que é que ele fez? Como ele fez isso? E para que propósito visitou os gentios? Olha para isso. Para tomar deles um povo para o seu nome. Isso é o evangelismo. Para tomar deles, dos gentios, para tomar deles na comunidade, para tomar algum deles na população, para tomar os destrutivos, um povo seu para o seu nome. Não é somente vinde, 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 é para o seu nome. E as pessoas que clamam o seu nome devem conhecer que ele é um nome santo, é um nome santo, é um nome justo, um nome celestial, é um nome exaltado. E vamos ao mundo, e quando vamos, não é somente para lhes lavar, não é somente um tipo somente de lhes convidar para a nossa igreja local. Sim, podem vir à igreja local na área, mais do que a palavra de Deus, com o propósito do evangelismo, não é para o crescimento numérico apenas na minha igreja local. O crescimento numérico para a minha denominação é para tirar, tomar um povo para o seu nome. E se isso tomar lugar, as pessoas que vierem do mundo, devem entender que o mundo é pecador, o mundo é mau, e as pessoas que lhes tomamos pela sua graça do mundo, deixam as coisas do mundo. Olha o verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhei das coisas sacrificadas aos ídolos. Nunca dizes às pessoas que olha, o que tu fazes não importa, somente Cristo está a olhar pelo corpo, venha à nossa igreja. Não. Não estás a chamar o povo para o seu nome. Se tu chamas o povo do mundo para o seu nome, devem se abster da idolatria e do sangue e das coisas sufocadas e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vai. Nós faremos bem. No nosso evangelismo, faremos bem. No nosso alcance, faremos bem. E se não seguirmos o propósito e a mente e o método de Cristo, não estamos a fazer bem. Eu farei bem. Eu disse, eu farei bem. Faremos bem em nome de Jesus. A missão de Cristo e ministério ao mundo. 3 coisas estamos a olhar. Número 1, a fidelidade de Cristo no evangelismo. Digo, a verdadeira, se olharmos para Cristo, ele era verdadeiro, era fiel, chamou o pecador como pecador, chamou o mal como mal. Ele mostrou às pessoas, se permanecessem em seus pecados, se permanecessem nos seus males, não podem entrar no reino de Deus. Não há evangelismo real se não somos fiéis às Escrituras. Não há evangelismo real se não formos
verdadeiros aos pecadores. O que os pecadores, de que os pecadores devem se salvar, é de se salvar dos pecados. Devem saber disso. E devem saber o que é pecador, e o que é o pecado, e o que o Senhor compele, comanda em chamá-los para fazer. De que a palavra de Deus demanda o arrependimento. E o Senhor Jesus Cristo enfatizou e demandou o arrependimento no seu evangelismo, na sua mensagem evangelística. Ninguém pode penetrar no reino de Deus, não há ninguém que pode penetrar no livro da vida, ninguém pode penetrar ao céu, juntando na tua igreja ou na minha igreja sem o arrependimento. Sem o arrependimento não há salvação. Não podemos enganar ninguém e também não podemos dizer ninguém: junta-se à minha igreja é suficiente, venha a Deep Life é suficiente, e uma vez que estás na Deep Life tudo está bem, tudo quanto seja a tua vida, enquanto não houver verdade, não há verdade. As pessoas devem entender de que o ser da igreja não o salva, a religião não salva, e se tem que haver salvação, isto é o que Cristo fez. Olha para Marcos 1, Marcos capítulo 1, estou lendo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia e pregando o evangelho do reino de Deus. Que evangelho? O que é que ele disse? Verso 15. E dizendo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por que as pessoas não se arrependem? Dizem que não estou interessado, eu não gosto da tua igreja. Não estou interessado no arrependimento. Eu irei a outras igrejas à volta. Eu sei que a vossa igreja é boa, é melhor, mas eu somente quero me identificar contigo. Sim, se identifica com a igreja local, não entrará no reino de Deus sem o arrependimento. Qualquer que seja o suborno, qualquer que seja o dono que dê a posição ou para te amarrar na igreja, sabe? É um grande homem na sociedade, é uma pessoa altamente respeitada na sociedade. Queremos pessoas como essa na igreja. E se lhe amarrarmos com ofício, lhe fazendo um pequeno obreiro ali, e sem saber o que se chama salvação, lhe fazer obreiro, não conhecer o que se chama arrependimento, lhe fazer obreiro, não sabe o que é a vida reconciliada, transformada, lhe fazendo obreiro, lhe amarrar. Você está a lhe amarrar para a destruição e condenação no inferno. Olha para Lucas 13, verso 2. Lucas 13, verso 2. Respondendo Jesus, disse-lhes: essas são as palavras de Jesus. Não podemos fazer a obra de Cristo melhor do que Cristo. Ele é o dono da igreja. Sobre esta rocha edificar a minha igreja. É o edificador da sua igreja. Não podemos trazer ideias estranhas ou errônicas tentando edificar sua igreja. Veja o que ele disse. Jesus respondendo disse-lhes: cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes que me digam. Verso 3, digam alto. Não vos digo antes, digam alto. Se sois crentes em Cristo, digam as palavras de Cristo mais alto. Ele não estava à procura de glória, não estava à procura do número, não estava à procura, ele estava à procura, porém, de pessoas que eram fiéis para entender se temos que entrar no céu, que é o lugar santo,
pecado não pode entrar lá. E lhes falou claramente, excepto que e se não vos arrependedes, todos de igual modo perecereis. Olha o verso 5. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha o verso 23, no verso 23. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam. Da forma como você fala do arrependimento, da forma como você enfatiza o arrependimento e da forma como você traz pessoas para serem conscientes dos seus pecados e traz-lhes a convicção e devem confessar e devem abandonar e devem se converter e devem vir à graça de Deus e viver na unidade de vida, em novidade de vida. Muitas pessoas são pecadoras. Nas suas religiões não são assim. Você vai alcançar apenas poucos a se salvar. Verso 23, a última parte. E ele lhes disse, e ele lhe disse, respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita. Ele não mudou a mensagem. Ele não disse, não toma como sério isso. Fica na igreja. Não pode se arrepender, não se preocupa, fica na igreja. Ainda que não se converte dos males, não se preocupa. Ele não disse isso. Ele continua a enfatizar, porfiai. Diz, precisamos de ser fiéis como Cristo. Precisamos de entender que não ajuntamos as pessoas para crer na religião, não ajuntamos pessoas somente para viverem tal como eles são, e seria um cristianismo vão no nosso país. Mas ser cristianismo no nosso país, dizia, seria um vão cristianismo no nosso continente. E se assim fosse, o nosso continente ficaria mais corrompido e muitas pessoas que se nomeiam em nome de Cristo, dizendo que, olha, pertenço a esta igreja, aquela igreja, uma alta igreja, uma igreja profunda, uma igreja tão santa, pertenço àquilo, outra coisa. A corrupção na sociedade está a acrescentar-se por causa do pregador, que não é um pregador fiel ao arrependimento das pessoas que vêm a essas igrejas. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E, respondendo ele, vos disser, sabe o que Jesus Cristo dizia? Ele apontava-lhes diretamente. Uma das pessoas na multidão que fez a pergunta, olha para nós aqui, nós te seguimos, nós te apreciamos, nós te exaltamos. Sabemos que você é grande, grande operador de milagres. E o poder que tu demonstras é imprescindível. Não espero que alguns de nós possam se salvar. Ele disse, olha, e ele dirá, não sei de onde vós sois. Verso 26. Então, começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença. Estávamos no retiro, estávamos na conferência, estávamos no campo, nos ensinaste, comemos lá e tu tens ensinado nas nossas ruas. Verso 27, e ele vos responderá, digo-vos, que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós me digam, todos os que praticam a iniquidade. Imagine, algumas pessoas, estando 3 dias escutando a Cristo, escutando a Ele, nas suas ruas, que vê a eles e lhes ensinaste nas nossas ruas, e permanecerem obreiros da iniquidade. Eles têm esta noção, nós estivemos contigo, nos ensinou,
nós seguimos a Ele sem o arrependimento, ensinou que nos levaria ao céu. Não. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Dou graças a Deus porque eu estarei lá. Eu digo, dou graças a Deus porque estarei lá. Porque eu me arrependi, não por causa da pregação, porque me arrependi, não porque sou membro da Deep Life, porque me arrependi e criei no Senhor Jesus Cristo e aceitei que a sua graça transformasse minha vida e me transformasse. Agora, o que tenho sido agora, o que eu costumava ser, não sou mais, o que fazia antes, não faço mais, onde eu costumava ir, não vou mais, as coisas mais que eu costumava fazer e as práticas mais que costumava fazer, já não as faço, por causa do arrependimento. A mesma coisa será para cada um de vós. E se terão que entrar no reino de Deus, se tem que estar no meio das pessoas que vêm do Oriente e do Sul e do Norte e do Oeste, e entrar no reino de Deus, deve haver uma mudança a tomar lugar em tua vida. Deve haver o arrependimento, a redenção que tenha tomado lugar. Será a graça de Deus que tenha vindo e fez uma transformação total. Sem essa transformação, sem esse arrependimento, não há céu para um aparecedor da igreja pecador. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados. Estão a ver isso? Arrependimento, perdão, salvação, regeneração, arrependimento e remissão dos pecados, que se pregasse em seu nome. E todas as nações, nossa nação está incluída em todas as nações, começando por Jerusalém. Eu oro que este arrependimento que Cristo enfatizou, nós enfatizaremos. Tu irás enfatizar. Olha para João 8. Estou lendo o verso 11. João 8, verso 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Eu vim aqui para perdoar, vim aqui para tirar pessoas que são convencidas do pecado, para lhes tirar daquele pecado, que não estão argumentando, que não são pecadores, aceitam que são pecadores, aceitam suas culpas, aceitam suas destruições, que lhes esperava, somente estão lá esperando da graça. Nem eu te condeno, dou graças a Deus, Senhor, tu me perdoaste, obrigado, Senhor, tu me salvaste, obrigado, Senhor, minha culpa já saiu, ainda não vai. Meu perdão não é somente dar a licença de continuar a pecar. Meu perdão não te dá a liberdade e te prometer a vida, ainda que continuas pecando. Vai e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Veio para nos chamar ao arrependimento, veio para nos chamar à justiça. Olha para o verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se alguém ainda está nas trevas do ocultismo, não é cristão.
alguém ainda está nas trevas do pecado secreto, não é cristão, diz, te arrependeste, estás lhe seguindo, crês nele, te perdoou, depois daquele perdão, há uma transformação. Vá e não peques mais. E também não continuarás andando nas trevas. Olha o verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, pregou o arrependimento, se permaneceres na minha palavra, se continuares numa forma prática, se permaneceres de uma forma definida, estão decididos seguindo a Jesus, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E se não estamos livres do pecado, e se não nos arrependemos dos nossos pecados, não conhecemos a verdade. Não temos um conhecimento. Ainda podemos ter doutrina na cabeça, mas em chegar ao nosso coração, e o nosso coração e alma, nosso espírito, conhece a verdade, seremos livres. Tu serás livre. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, religião agora. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, religião nominal, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Pensamos que era um cativeiro no Egito, éramos cativos na Síria. Olha para esses mentirosos. Pensamos que éramos cativos em Babilônia. Pensamos que éramos presos no Império da Pérsia. Mas porque não se arrependeram, suas tradições tinham cegado as suas mentes, erroneamente e falsamente disseram, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele trouxe, no nível pessoal, no nível individual, todo aquele. Fostes cativeiro de uma nação para outra, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O servo do pecado, que não se arrepende, o servo do pecado, que não foi lavado, o servo do pecado, que não foi salvo, não permanece nos céus, na casa para sempre. Mas o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dê-me um bom amém. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu sei que sois descendência de Abraão, sois religiosos, mas ainda querem me destruir, porque vos digo a verdade. Procuram destruir-me, por vos mostrar o caminho dos céus. Procurais me impedir em vos mostrar o único caminho de se salvar. Isso porque as minhas palavras do arrependimento não entram em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Meu pai é diferente do vosso pai. Meu pai é diferente o vosso pai é diferente do meu. Aquele que se arrependeu tem um pai com F capital, com P capital. O que não se arrependeu tem um pai com P pequeno, que é o diabo. Responderam e disseram-lhe,
Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, destruir-me, para se livrar de mim. Homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido, Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe: pois nós não nascemos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe Jesus: pois Jesus, se Deus fosse o vosso pai, se tivesse se arrependido e se tivessem se reconciliado com Deus, e se Deus fosse o vosso pai e terdes nova vida, a vida dos filhos de Deus, me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Queremos ir ao céu. Por que não entendestes a minha linguagem? Não quero que vocês morram em vossos pecados. Por que não entendeis minha linguagem? Eu quero que se convertam, quero que se arrependam de todo o vosso coração e deixar longe todo o pecado da vossa vida. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Agora, deixa que eu vos diga a verdade. Vós tendes por pai ao diabo. Veja, Jesus Cristo foi verdadeiro. Jesus foi fiel. Jesus não tentou babar ninguém, enganar a ninguém e continuar a lhe seguir, que tivessem relacionamento com ele. Não pregamos de modo que tenhamos bom relacionamento com pecadores, não, para lhes enganar e lhes deixar ir ao inferno sem conhecer a advertência de Jesus. Jesus foi verdadeiro e fiel, nós seremos verdadeiros e fiéis em nome de Jesus. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Eu oro que não estaremos naquele grupo. Tu não estarás naquele grupo. Examina a tua experiência cristã. Se tens que pregar o arrependimento, você pessoalmente precisas de ter se arrependido. E se te arrependeste antes, mas agora tornaste um apostatado, você estás a praticar pecados assim e torna-se um pecado comum, habitual, um pecado enganoso. E se você se colocar assim que a palavra de Deus é fiel para nós se arrepender, assim serás qualificado para pregar o arrependimento da palavra de Deus. Olhamos para 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro 3, 9. O Senhor não tarda a sua promessa, como alguns o têm por tardio, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguém se perca, senão que me digam quantas pessoas, pergunto quantas pessoas, senão que todos venham a arrepender-se. Porque Deus nos dará a coragem e pregarmos a palavra de Deus sem medo, sem favor, em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. A tragédia no evangelismo não conforme a Cristo. O evangelismo tem tomado lugar em todos os lugares. Quase que todas as pessoas que estão apegadas a Cristo, eles fazem um tipo de evangelismo, de uma forma ou de outra. Mas é um evangelismo não semelhante de Cristo. Mesmo no nosso meio aqui, há pessoas que fazem um evangelismo não semelhante ao de Cristo.
evangelismo não exatamente como Cristo evangelizou. Viemos a Mateus, capítulo 23. Mateus 23, estamos lendo o verso 15. Eu evangelizo, isso não é o suficiente. Que tipo de evangelismo? Será o tipo que Cristo praticou? O teu evangelismo é para ser recompensado? Você evangeliza para ser reconhecido pelos céus? Deve ser da semelhança de Cristo. Se o evangelismo não é semelhante de Cristo, não tem reconhecimento no céu, é perca de tempo, é perca de energia, é perca de recursos e perca de tudo que você pode ter investido em outras coisas. O evangelismo sem a semelhança de Cristo, que tragédia? Capítulo 23 de Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreu o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um seguidor, para fazer um convertido, para fazer um membro do vosso grupo, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Eles trazem as pessoas, eram tão zelosas, os fariseus, o povo religioso, rodeavam a terra e o mar. Eles tomavam o barco, iam pela estrada, eles transpiravam nisso, procurando trazer pessoas que não eram antes do seu aprisco antes. Não lhes traziam arrependimento, porque eles mesmos não conhecem acerca do arrependimento. Não falam de confissão dos pecados e abandono, e crendo no Senhor, e quando esses prosélitos, seus convertidos membros, novas pessoas são alcançadas, eles aprendem o caminho dos fariseus, aquelas pessoas tornam-se 2 vezes filhos do inferno do que eles. O que lhes diziam? O que enfatizavam? O que lhes mostravam que deviam fazer? Olha o verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Quando esses fariseus vão por evangelismo, eles chamam as pessoas para mudar o exterior. Não usa isto, não usa aquilo, veste-se disto, não veste daquilo. Pareça isto, não há mudança do coração. Não há mudança no seu espírito, não há lavagem nos seus corações. A corrupção que estava lá antes ainda está lá. A única coisa que lhes faz mudar exteriormente. E uma vez que isso é feito, você é convertido agora, você é crente agora, você é membro da nossa igreja agora, e apresenta a pessoa para o batismo nas águas. Decepção. Aquelas pessoas não sabem nada acerca do arrependimento, não sabem nada acerca da regeneração, não sabem nada acerca da mudança do coração. Somente esta mudança exterior que é a religião. Olha o verso 26. Fariseus e cegos, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Começa por dentro. Quando há mudança no coração, todas as outras partes serão de uma forma natural, serão limpas. Se queres ficar limpo fora, fica limpo dentro. Se eu me arrependi, sei que até o pecado secreto é destruído perante Deus. Eu não quero, eu sou sincero a Deus, eu sou sincero para comigo. Mas aquele que é somente sincero para o ganhador de alma é aquele que
está olhando somente para o ganhador de alma, eu vou copiar o ganhador de alma, agir como ganhador de alma, e não há mudança do coração, é uma decepção. Vem a destruição, veja o verso 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, exteriormente, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eu oro para que o nosso evangelismo não será assim. O vosso evangelismo não será assim. Dirão a pessoas para se arrependerem. No Espírito do Senhor, na fidelidade à palavra de Deus, dirão às pessoas e lhes mostrar a partir das Escrituras que precisam de se arrepender. E o Senhor irá honrar sua palavra na tua boca. Vão se arrepender, vão se converter, e quando se converterem, o Senhor lhes perdoará. O Senhor lhes limpará. O Senhor lhes transformará suas vidas. E aquela mudança trará a vida eterna para elas em nome de Jesus. Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Serpentes faziam evangelismo, percorriam mar e ruas. Serpentes traziam outras pessoas ao seu aprisco. Serpentes, raça de víbora. Como escapareis da condenação do inferno? O que aproveitará, meu irmão, minha irmã, se alguém é tão dedicado à religião e assim ir ao inferno? O que aproveitará, ministros, alguém que é tão dedicado à obra de Deus, ainda assim, na vida pessoal, ainda é filho do inferno? E as pessoas que estão a procurar ganhá-las, estão a procurar lhes trazer ao aprisco, são também filhos do inferno. Paremos, reexaminemos-nos e reexaminemos o nosso evangelismo, de modo que possamos fazer o evangelismo que guia pessoas para o reino de Deus em nome de Jesus. Olha para Atos dos Apóstolos 8, a tragédia no evangelismo sem a semelhança de Cristo. A tragédia, a destruição, a condenação no evangelismo não semelhante de Cristo. Atos 8, 13. E creio até o próprio Simão, e sendo batizado, até foi batizado nas águas, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Eventualmente, ouviu em Jerusalém? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, sabendo que estavam experimentando o aprofundamento do evangelismo. Eles viram pessoas que eram genuinamente santificadas, verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Pensa nisso. Ele estava tão apegado ao dinheiro. O que ele fez, o que ele pensava era somente dinheiro. Ainda sendo exaltado, pensava que era um grande homem, era no dinheiro. E tudo que ele pensava é usar tudo quanto ele tem para fazer dinheiro. E pensava que os apóstolos vindo de Jerusalém seriam assim também.
e lhes ofereceu a Pedro e João o dinheiro, de modo que lhe desse esse poder, de modo que podia tomar desviar toda a congregação de Filipe, e agora a congregação lhe seguiria, como costumava fazer quando usava o poder ocultista. Olha de novo o verso 18. Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Há pessoas, a corrupção que tem em seus corações, querem introduzir isso à igreja. Querem vender os dons do Espírito Santo. Querem comprar o dom do Espírito Santo. Querem comprar oportunidade do ministério. Querem comprar o título de ser um pastor, ou ser um bispo, ou ser um apóstolo. Querem comprar qualquer que seja, de modo que possa ministrar na igreja. Eles trazem corrupção de seus corações para a igreja. Eles já levam a corrupção para o escritório, levam a corrupção para o ciclo governamental. Eles querem trazer essa corrupção na igreja. Eu oro para que a corrupção não entrará na nossa igreja. Não estou a ouvir o vosso amém. Pecado não entrará na nossa igreja. Veja, se alguém tem corrupção, não pode esconder. Tudo quanto seja, vai se esquecer sozinho, pessoalmente. Quando há chance para demonstrar aquela corrupção, e se realmente não nasceu de novo, aquela corrupção vai se exteriorizar. Olha, o verso 19, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. O homem maligno que quer ter o Espírito Santo e querendo usar o Espírito Santo, de modo que colocasse a mão sobre este e receber o Espírito Santo e dizer: este é o dinheiro que paguei, porque este dinheiro eu dei antes. Dizia, quando colocar a mão sobre alguém e receber o poder, dizer que, olha, tens que pagar isto porque eu também comprei. É por isso que temos falsos bispos, falsos apóstolos e falsos obreiros. Nós não teremos esses em nome de Jesus. No verso 20, mas disse-lhe Pedro: espera. Louva a Deus, porque sou pastor, sou líder. Somos fiéis à chamada. Louvado seja Deus por Pedro. Digo, louvado seja Deus por Pedro. Sabes? Este, o Simão Pedro, este homem Simão tornou Simeão. Viemos, disseram, somos do mesmo padrão, temos a mesma linhagem, dê-me também este poder. Simão, tem poder, eu quero também ter poder. Dou graças a Deus, um Simão como Simão Pedro. Dou graças a Deus por pessoas que não são tribalistas. Dou graças a Deus por pessoas que não estão olhando que temos o mesmo nome. Somos da mesma denominação. Viemos do mesmo padrão. Somos da mesma tribo. Tribalismo não entrará na tua fé cristã. Verso 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E se não aceitamos com que as pessoas se salvem, antes que digam pertencemos à igreja, seus corações não são retos perante Deus. Podem ouvir muitas coisas acontecer, isso aconteceu, aquilo aconteceu, porque seu coração não está reto com Deus. Para serem reais filhos de Deus, para o evangelismo, para a semelhança de Cristo, temos que pregar o arrependimento às pessoas e devem se arrepender de uma forma triste.
o arrependimento, segundo Deus, que lhes traz ao reino de Deus. E a partir dali, não podem manifestar esse tipo de atitude. Dê-me dinheiro, eu vos dou dinheiro, eu compro isto, compro aquilo, eu quero ser um obreiro, eu vos dou dinheiro. E nós dissemos, e se isso acontecer, não começa a se desviar, não começa a dar dádivas aos pastores, começa a dar dádivas aos missionários, e eu dou, e o missionário já pronto está a pensar, este homem é um homem generoso, e sem examinar, será que nasceu de novo? Será que se arrependeu? Será que se converteu dos pecados? Será que é um homem com uma mulher? Ou expulsou a sua esposa e está desperdiçando sua vida? Ele não está a examinar. Diz, venha. Ah, você é uma pessoa boa, tens um bom serviçal para o nosso povo. Quem deixa as pessoas terem feito isso? Essas pessoas que trazemos na igreja são arrependimento. As pessoas que lhes trouxeram sem examinar. Ou eles saberem que este homem não vive certo, mas é muito útil na igreja. É muito servidor na igreja local. Mais tarde vai se arrepender. Lhe fazendo obreiro agora, vão se surpreender quando a trombeta soar, vais perder o arrebatamento. Estás a tentar ir com a igreja, estás a tentar crescer a igreja como fosse a tua propriedade, pensas que é tua, você pode trazer tudo quanto pode alcançar para que possam poluir a igreja de Deus. Deus nos salve desse tipo de pessoas em nome de Jesus. Olha para Titos 1. Titos, capítulo 1, estou lendo o verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra. Reprovados para toda a boa obra. Não se arrependeram? Suas vidas são sujas, suas vidas são más, mas professam que conhecem a Deus, mas para toda a boa obra são reprovados. Não têm a graça de Deus para fazer o bem, ainda assim há pessoas que lhes contam como são partes do reino. O Senhor que lhes tire, que lhes lance fora. A igreja do Deus vivo será santa e pura em nome de Jesus. 2 Timóteo 3, verso 5. 2 Timóteo 3, versículo 5. Tendo aparência de piedade, forma de religioso, membro da igreja, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Destes me digam alto, falam como vão fazer. Essa é a palavra, verso 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não chegam ao conhecimento da verdade da salvação, o conhecimento da santidade e o conhecimento da vida pura, que com isso entrarão no céu. Eles aprendem, tu não serás como esses. Apocalipse 3, estou lendo o verso 1. Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardos, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Tens o nome de que vives, mas estás morto em pecados e transgressões. Tens nome de que vives, mas não te arrependeste. Tens o nome de que vives, mas não tens a graça de viver uma vida nova. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu coração, conheço a tua profissão
cristã, eu conheço o teu testemunho, que tens um nome de que vives, mas tens morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Se trazemos pessoas, fazemos o evangelismo, sem a semelhança de Cristo, não estamos a enfatizar o arrependimento, estamos com medo de falar às pessoas que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Temos medo de dizer às pessoas de que sois parte de todos que pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Temos medo de dizer pessoas porque lhes honramos, lhes exaltamos, tememos a eles, referenciamos-las e não podemos dizer que a alma que pecar, essa mesma morrerá. Deve se arrepender, deve se converter dos vossos pecados, e se somos assim, nosso trabalho não é perfeito, nossas obras não são perfeitas diante dele. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vigiaremos. Eu vigiarei. Continuarei vigiando. Não estou a vos escutar. E não estou a escutar a vossa voz. Vigiaremos em nome de Jesus. Não podemos subornar ninguém para o reino de Deus. Não podemos quebrar o caminho estreito, não podemos alargar a porta dos céus para que o pecador possamos oferecer a salvação barata. Um pregador, uma água suja, o engano satisfaz os membros e perde o céu. O crescimento da igreja local não é necessariamente o crescimento do reino de Deus. A adição à igreja local não é necessariamente a adição para o livro da vida no céu. Somente os que se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo, e há uma transformação graciosa em suas vidas, somente essas pessoas estão no livro da vida nos céus. O evangelismo não é somente lavar os pecadores sem a esperança da aceitação, sem o arrependimento. Copiando, lhes aceitar sem fé em Cristo, copiar, lhes aceitar sem a salvação bíblica, sem a nova vida em Cristo. Isso tem o destino eterno. Qual é o modo do teu evangelismo? É semelhante que tem aqui. Como é que você traz pessoas à igreja local? Será que os pecadores estão se arrepender através do teu evangelismo? Ou eles permanecem religiosos, pecadores, e você lhes encobre na igreja e continua a lhes encorajar? As coisas vão mudar, e você lhes junta como membro da igreja. Não sou membro da igreja invisível, igreja militante, e a igreja que o seu nome está no céu, serão membros da tua igreja local, e se morrer naquela condição, haverá uma perca para sempre. Eu oro para que estas pessoas que lhes trazes à igreja não serão perdidas para sempre em nome de Jesus. Venho a Mateus 7, 21. O que acontece é a pessoa que pratica o que se chama o poder no evangelismo. Vê doente, ele expulsa demônios, mas ele mesmo nunca se arrependeu. De uma forma ou de outra, ele encontra-se com poder e começa a falar poder, evangelismo poderoso. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Quão fiel Jesus era
quão verdadeiro Jesus era, quão honesto Jesus foi. Não queria somente religião. Não queria enganar as pessoas de modo que somente lhe seguissem. Ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, a mudança de vida, a transformação de vida, a transformação que quebra todo, que entra em todas as áreas da nossa vida. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? É onde as pessoas param sem o arrependimento. E em teu nome não expulsamos demônios? É o que eles se gabam. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O arrependimento é muito importante. Estas pessoas somente se introduziram, só apanharam o poder da cura, libertação, sem o arrependimento. E pensam que com aquele poder do evangelismo irá encobrir a falta do arrependimento. E se permanecerem assim, vão perder o céu. Dou graças a Deus, eu não vou perder o céu. Eu disse, dou graças a Deus porque não perderei o céu. Há pessoas que são pregadores, que são tão zelosas. Eu quero curar, eu quero expulsar demônios, eu quero fazer obras maravilhosas. Eles não olham para as suas vidas, onde devem se arrepender. Não olham para a sua família, marido e esposa. Não se olham face a face. Há violência na família, se abusam um ao outro, eles maltratam-se uns aos outros. E há iniquidade na família entre o pregador e a mulher, qualquer que seja em casa. Ainda assim, eles saem para o evangelismo e pregam. Eles não se arrependeram e nem chamam pessoas para o arrependimento. E se eles morrerem naquelas condições, pessoas virão celebrar, virão para fazer grande cerimônia do enterro. Foi um grande operador do milagre. E eles tiveram a sucumbir no inferno. Eu oro que isso não seja a tua sorte. Ponto número 1. A verdadeira no evangelismo de Cristo. Ponto número 2. A tragédia no evangelismo, falta da semelhança de Cristo. Ponto número 3 agora. A transformação através do evangelismo centrado em Cristo. A transformação através do evangelismo centrado em Cristo. Alguém sai para fora a pregar o evangelismo, a fazer o evangelismo, e a sua mente diz, eu não quero o crescimento da minha igreja local. Esse não é o problema central. Ele quer glorificar a Cristo. Ele quer que Cristo seja centrado. Se Cristo estivesse aqui, desta maneira que Cristo pregaria. Se Cristo estivesse aqui, ele enfatizaria o arrependimento e fé na obra que ele fez na cruz de Calvário. E tudo que fosse a resposta de pessoas, quer faz com que a minha igreja local cresça ou não, eu vou fazer com Cristo centrado. O Senhor irá abençoar a tua obra. Qual é a semelhança de Cristo ou a centralidade de Cristo no evangelismo? E a transformação que vem como resultado disso. Estamos a olhar para Lucas 19. Lucas 19. Esse é o evangelismo. Isto é chamar pessoas fora dos pecados e lhes chamar para Cristo. Ainda que outras coisas sejam religião fazia. Lucas 19, 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E, apressando-se, recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
é de onde começa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas agora veja o que aconteceu. Cristo, ainda não tinha falado a ele abertamente, mas estava com Cristo. Sabia o que Cristo enfatizava e levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. Esse é o arrependimento positivo, prático e positivo. Se alguma coisa defraudei de alguém, eu confesso, não só confesso, mas sim restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ora que Deus nos faça fiéis. Pregaremos a palavra que devemos pregar em nome de Jesus. João 17. Estou lendo o verso 6. João 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Tudo que Jesus pregou, eles guardaram a tua palavra. Lhes falou do arrependimento, eles guardaram a tua palavra. Lhes falou acerca, excepto que a vossa justiça exceda a dos fariseus e escribas, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Eles guardaram a sua palavra. Olha o verso 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. É a salvação real esta. A corrupção do mundo não tinha parte jamais. O mal do mundo, a iniquidade do mundo, não tinha mais parte nisso. A hipocrisia e pretensões do mundo não tinha mais parte nisso. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Verso 15. Não penso que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Atos dos Apóstolos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estou lendo o verso 37. Atos 2, 37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos, varões irmãos? Havia convicção quando ouviram a palavra de Deus e fizeram pergunta: queremos fazer alguma coisa acerca disso? Queremos nos converter dos pecados que cometemos? Fizemos aquelas coisas malignas, contribuímos nossas ideias para a crucificação e a morte do Filho de Deus? Varões irmãos, nos digam o que faremos. Agora Pedro não lhes disse que não precisam de fazer nada. Tudo foi feito no Calvário. Jesus pagou todo o preço. Pedro não lhes disse que não vejam como pecadores. Não há nenhum mal que vocês pensem. Somente vejam a Cristo. Somente recebam a Cristo e querem somente em Cristo e tudo será terminado. Não lhes falou assim. O que ele lhes disse? Lhes falou com o entendimento, com a unção e a iluminação do Espírito de Deus. No mesmo capítulo, quando o Espírito Santo veio sobre eles, e o Espírito Santo que lhes tocou, o que lhes disse? Verso 38. E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos, 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 e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Lhes falou que não há ninguém que vá além do arrependimento, se tem que ser salvo, se tem que ser perdoado, se a vida tem que se transformar, tudo tem que se tornar diferente, arrependei-vos, cada um de vós, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a tantos quantos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Eles não ficaram ofendidos, não se zangaram, falou-lhes diretamente e lhes desafiou: arrependei-vos. Vocês pecaram, fizeram males, e se permaneceres nessas condições, perecereis. Arrependei-vos. Outras pessoas se ofendem quando ouvem a palavra de Deus. E se há alguma ilustração, alguma explicação que parece estar a expor em vida para lhes ajudar a arrepender-se e virem ao Senhor, ficam ofendidas e ficam confusas e mostram as suas zangas e fazem tudo para fazer com que o pregador saiba de que se você é assim, tu saberás quem sou eu. E nessa direção, e tornam-se ofendidos. Mas este povo não se ofendeu. As pessoas que realmente queriam se arrepender, as pessoas que estavam à busca do reino de Deus, não vão se ofender jamais com a palavra de Deus. E tu não te ofenderás. Eu não me ofenderei. Olha o verso 41. Os que de bom grado receberam a palavra foram, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Mas quando você não lhes ajuda ao arrependimento, somente lhes manda levantar a mão, e sem um arrependimento genuíno, quando você quer seguir esse tipo de pessoas, e tu diz, tu deixa a palavra, tu deste a vida a Cristo, agora venha, permanece na comunhão, e dizerem: não, eu tenho a minha religião, eu sou daquela religião e da outra religião, porque não se submeteram ao ensino da palavra de Deus, porque não houve arrependimento que tomou lugar. Eu oro que nossa obra não será em vão, tua obra não será em vão. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nossos convertidos vão permanecer. Olha para Atos 19. Atos 19. Estou lendo o verso 18. Atos 19, verso 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Veja, estas pessoas realmente se arrependeram e creram no Senhor, e os que usavam livros mágicos, usavam coisas ocultas antes, não transferiram para os seus irmãos mais novos ou mais velhos. Os que estavam nos cursos quando se converteram, não transferiram para os membros ou dos amigos, porque eu não posso mais continuar, agora eu sou crente, agora eu sou cristão. Então há transferência, não houve transferência. As coisas que não eram boas não transferiram para alguém que vendia álcool, vendia cigarro, diz: olha, nascido novo, e transferiu o negócio para outra pessoa para ir vendendo. Se tu sabes que é mau, se isso te levará à perdição no inferno, por que estás a transferir o que não te pode ajudar? E por que passa para outras pessoas?
realmente estas pessoas estavam arrependidas. Eu oro que os nossos convertidos que mostrem a demonstração real da conversão em nome de Jesus. A mensagem, quando receberam e creram, e traz guia à convicção, guia à oração, guia à confissão e ao abandono do pecado. A mensagem, se for semelhante de Cristo, chama pessoas ao arrependimento, irá guiar a nova vida e na graça de Deus, irá guiar a vontade em permanecer vivendo com Cristo. O Senhor está nos chamando, alcance o mundo, evangelize com a verdade. Não evangelize com mentira. Não evangeliza com a decepção. Não evangeliza com o encobrimento do pecado. Ele chama somente venha, venha, venha. Evangelize com a verdade. Pregação bíblica semelhante de Cristo produz uma transformação real. O nosso evangelismo vai dar fruto. A vida de pessoas vai mudar em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Estou lendo o verso 5. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não veio a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis qual fora entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos, estão a ver isso? Transformação. E vós fostes feitos, a mudança aconteceu na vida de cada um. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes, estão a ver, a Deus. Quando há verdadeiro evangelismo, quando há um evangelismo centrado em Cristo, pessoas se converterão das trevas para a luz. Irão se transformar, se converter do pecado para o Salvador, irão se converter do mal para o bem, irão se converter da injustiça para a justiça. Como vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nosso evangelismo será um evangelismo bíblico, o evangelismo do Novo Testamento. Cristo centrado no evangelismo, e os pecadores se converterão ao Senhor em nome de Jesus. E lhes guiamos continuamente na experiência profunda cristã, e a vida será pura e santa e justa, aceitável a Deus e a Cristo em nome de Jesus. Veja o que os verdadeiros apóstolos fizeram, os verdadeiros evangelhos do Novo Testamento fizeram. Deus que nos dê a graça de irmos e fazer da mesma sorte. Vamos nos levantar agora e falarmos com o Senhor em oração, para que Deus nos ajude, para que Deus te ajude e continuas ajudando cada um que seja fiel às Escrituras e pregar o arrependimento. Não somente adicionar pessoas à igreja, lhes trazer à igreja que não têm o entendimento do arrependimento e não há transformação em suas vidas. Preguemos a palavra fielmente, de modo que, pela graça de Deus, a salvação verdadeira e genuína seja experimentada e a graça de viver uma novidade de vida eles tenham. Abra a tua boca e fala com o Senhor em oração.